O Trump ele quer reforçar o dólar. Ele quer ainda manter o dólar como sendo a moeda de troca internacional. Porque isso... É importante para ele. Ele, se não for isso, vamos supor, num exercício hipotético, se por acaso o mundo abandonar o dólar, fala assim, olha, a gente vai ter outro... Não tem como acontecer isso agora. Eu sei, mas vamos supor, não queremos mais o dólar, não queremos, vamos abandonar esse laço. Os Estados Unidos quebra em meses. Ele quebra em meses. Por quê? Porque ele não tem equilíbrio fiscal. É só por isso. Ele não tem equilíbrio fiscal e quem financia o equilíbrio fiscal dele é o endividamento. Quem é que assume essas... Não é que ele fica taxando, não é que ele aqui no Brasil que fica taxando a classe média cada vez mais. Não, endividamento ele mantém o tributário interno relativamente estável. Certo. E ele fala assim, vamos empurrar o nosso desequilíbrio fiscal para o mundo. Agora. Vocês comprem a nossa dívida. Então o maior hoje comprador da dívida norte-americana é a China. E por que ele consegue isso? Mas por que ele consegue isso? Porque ele tem, como ele financia o consumo com endividamento, nos Estados Unidos a taxa de poupança do lado do cidadão é quase zero. Porque eles consomem baseado em tomar empréstimos, não tem poupança. O americano tem, a taxa de poupança do americano pode olhar, é quase zero. Ela subiu um pouquinho na pandemia, porque o pessoal ficou com medo, recebia cheque do governo e não gastava. Mas depois voltou para zero e em alguns setores ela é negativa. Tá? Mas o cara tem que ter alguém emprestando. A taxa de poupança é negativa. Então, o consumo, a produção do mundo é financiada pelo consumo americano. Como o americano paga na própria moeda e o mundo aceita, está funcionando. Só que você tem uma sociedade que está sempre consumindo e mais do que produz, que é os Estados Unidos, gerando déficits fiscais e comerciais para o mundo, que isso tem que ser financiado. E o financiamento é através da emissão monetária. Porque o governo gasta mais do que arrecada. Aí como é que ele cobre as contas? Ele não cobra, ele vai lá e gasta mesmo. Gasto. Eu tenho menos imposto do que eu tenho de despesa. Não tem problema, eu faço um cheque e pago a minha despesa. O que tem que acontecer no mesmo momento que ele faz um cheque e paga a despesa dele? Ou naquele momento ou num espaço curto de tempo. O Tesouro Americano tem que emitir uma dívida e alguém tem que comprar. Senão existe a quebra, certo? Sim. Se ele faz um gasto e o Tesouro Americano não puder emitir um título que tiver aceitação por alguém, quebrou. Mas E os a outros China países que hoje é o maior perguntam comprador, também, né? ao passo que os Estados Unidos quer reforçar a sua moeda, os outros países sempre quiseram, os bons países, né? Infelizmente o Brasil não entra nesse rol. O Brasil nunca teve essa ambição. Esse aqui é um absurdo. Tá? Mas aí, a gente poderia ter tido essa ambição. Mas nem tem condição também. Não tem condição agora. Mas não é uma coisa que você decide. Claro. Não é uma coisa que você decide fazer. Não, é uma coisa que é natural. A moeda, ela passa a ter relevância por causa do consumo americano. Ninguém pode sair do dólar porque quer. Eu não quero operar em dólar. Beleza, mas se você produz 60% do seu mercado, 70% é americano, se você sair do dólar, você não vende. Se não fosse, é o seguinte, entendeu? Se não fosse a relevância, como ele, vou voltar na história aqui de novo, no século XIX, quando os Estados Unidos se transforma o que tinha antes do dólar? Era o pound, era a libra esterlina. Todo mundo trocava em libra esterlina. Por que todo mundo trocava em libra esterlina? Porque todo mundo comercializava produtos têxteis feitos na Inglaterra. E a Inglaterra tinha a maior marinha mercante capaz de distribuir para o mundo todo os seus produtos. Os outros países não tinham. E ela comandava ferro e fogo essa marinha mercante. Era a maior tropa naval. Roubava dos outros países. E ela lastreava a moeda dela roubando ouro dos navios dos outros. Roubava ouro, roubava a tripulação, roubava mercadoria. Os piratas. Sério, isso aí? Os piratas. Tributário. Sir Francis Drake era um pirata, tá? Não era mais recente. Os Estados Unidos entram em guerra com a Inglaterra meros 30 anos depois da independência, porque a marinha da Inglaterra estava roubando marinheiros. Foram 60 mil pessoas sequestradas. 60 mil pessoas sequestradas em 30, 40 anos depois da independência. Porque a marinha mercante inglesa era simplesmente inacreditavelmente muito maior do que a norte-americana. O norte-americano tinha mais exército, tinha mais gente dentro do país. Essa guerra invadiu o país. Os franceses lutaram junto com os americanos contra os ingleses. A marinha já tinha acabado com os franceses, acabado com os espanhóis, não tinha mais para ninguém. A Europa era a marinha mercante, a Europa, a África e a Ásia era da marinha mercante inglesa. Então, os Estados Unidos falaram, como é que para eu trocar com o mundo, eu preciso ter uma parceria com os ingleses. Ao mesmo tempo, os ingleses estavam
se locupletando dessa simbiose, roubando mercadoria, roubando marinheiro, e eles declararam guerra. Madison declarou guerra contra mais uma vez, em 1812, declarou guerra contra a Inglaterra, exatamente por causa disso. Porque eles estavam enforçando... E a França entrou para lutar junto com os Estados Unidos. Mas assim, contra a Inglaterra. Teve aí, os Estados Unidos percebeu que ele não ia conseguir ganhar, a Inglaterra percebeu que ela não ia conseguir ganhar, os dois conclamaram vitória, eu ganhei, os dois saíram felizes para suas bases. Na verdade, ninguém ganhou e voltou ao que era antes. Então, a marinha inglesa continuou roubando da marinha dos americanos até o final do século XIX. E nesse interim, os americanos foram se reforçando. Foi só com o advento da Revolução Industrial, que não foi nada ditado pelo Estado, foi uma coisa natural. Os Estados Unidos tinham recursos naturais baratos, mão de obra barata, extensivo, muita mão de obra, escala. Então, quando você produzia uma coisa nos Estados Unidos, o mercado era gigantesco. Isso desde o princípio. Então, isso naturalmente criou um apelo de mercado do mundo para o que era americano. Aí como você tem algo que todo mundo quer consumir, ele determina, como é que eu vou pagar isso? Eu quero receber em dólar. Na minha moeda. Então você recebe. Então começou a abandonar a libra esterlina, começou a pegar o dólar. O século XIX então é uma coisa natural. Foi um século do boom dos conglomerados americanos. O Carnegie Steel foi no meados do século XIX, 1850, 60. O Império do Rockefeller. Foi tudo. Sim. Mas como que